Essa edição começa então, portanto, falando sobre a prisão de um homem suspeito de estuprar a própria filha de 10 anos na zona sul de Aracaju. A denúncia foi feita pela garota através de um bilhete entregue a uma amiga na escola. O repórter Marcos Couto tem todos os detalhes sobre esse caso tenebroso. Foi no final da tarde que os policiais civis do COP, em conjunto com o DAGV, conseguiram dar voz de prisão ao pai suspeito de abusar sexualmente da filha de 10 anos. Ele estava em via pública no bairro São José quando os policiais o cercaram. Ele estava acompanhado da esposa e de uma filha. O homem foi trazido aqui para a sede do COP. Vale destacar que a denúncia contra o pai ocorreu através da própria filha, que teria escrito em um bilhete passado para uma colega na escola no bairro Farolândia, que chegou ao conhecimento da diretora da escola, que de imediato acionou o Conselho Tutelar e o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, o DAGV. A criança foi assistida por médicos do IML e da perícia técnica e também pelos policiais do próprio DAGV. Logo em seguida, a polícia começou um trabalho investigativo a fim de localizar o suspeito, ou seja, o pai da menina, que culminou em sua prisão no final da tarde no bairro São José. A nossa equipe de reportagem conversou com o seu advogado, que trouxe outras informações sobre a prisão de seu cliente. Por enquanto nós não podemos adiantar nada, Marcos, porque as investigações continuam em sigilo, mas nós já temos muitos documentos, né, e fatos novos que com certeza nós vamos reverter e vai ter uma reviravolta nesse caso aí. No primeiro momento havia uma denúncia que ele teria estuprado, ou seja, abusado sexualmente da própria filha de 10 anos. E foi através de um bilhete que isso veio à tona. A criança teria escrito, passado por uma colega, chegado até uma diretora e aí o Conselho Tutelar e a polícia foram acionados. Isso, mas por enquanto, Marcos, isso ainda está na base do achismo, né? Ninguém tem certeza de nada. As investigações estão correndo em segredo, né, em sigilo. O Dr. Ronaldo está, né, fazendo o papel dele e ele também já tem outros documentos em mãos que com certeza nessas investigações ele vai ouvir outras pessoas que foram citadas e nós vamos rapidamente elucidar esse fato. A defesa acredita que pode ter sido uma imaginação por parte da criança? Não posso falar isso, Marcos, porque eu não sou médico, mas existem realmente indícios para que isso possa ter acontecido. Uma invenção da cabeça dela? Sim, porque tudo é possível nesse momento. E sobre há cerca de 5 anos, houve uma denúncia parecida contra o pai? Eu não posso falar sobre isso agora, porque exatamente nesse mesmo período tem uma denúncia paralela e aí é com o Dr. Ronaldo que está investigando. Agora, ele fica preso e quais os próximos passos? Bom, amanhã nós vamos fazer a audiência de custódia, eu vou entregar a documentação e para que ele responda o processo em liberdade até que nós cheguemos no final e prove a inocência dele. Nessa conversa rápida no COP, o que foi que ele disse ao senhor? Não, ele nega, veementemente, ele sempre negou, entendeu? Negou para mim. Agora a oitiva deles, ainda ele não fez a oitiva oficial. Não foi feito ainda? Ainda não. Que seria o delegado responsável seria o qual? Também não posso falar porque não chegou essa informação até mim. Sobre a prisão dele, o senhor teve conhecimento de que forma? Não, foi uma prisão, ele não reagiu, ele não resistiu. Ele foi preso aonde? Ele foi preso no centro da cidade. Ali próximo ao bairro São José, né? Isso, no São José. É verdade que ele estava com a esposa, inclusive? Não sei dizer. Não sei dizer porque ele estava com a filha. Sim. E aí eles estavam juntos e eles me ligaram e eu cheguei até aqui. A filha do primeiro casamento? A filha mais velha dele, inclusive, que é parceira dele, que inclusive apoia o pai em todos os detalhes, todos os momentos. Direto aqui da sede do COP, com imagem de Augusto Beca, apoio de Raimundo Catitu, repórter Marcos Couto. Gente, a gente não pode, né? Nós não poderemos jamais fazer juízo de valor sobre essa história. No sentido de que só quem viveu essa história, só quem viveu e presenciou o que aconteceu, e nesse caso especificamente, se é que de fato aconteceu, enfim, nós temos a figura da vítima, da suposta vítima e do suposto estuprador, né? Já que nesse caso trata-se de estupro de vulnerável, independente do que foi feito, porque é de uma criança, né?
muito nova inclusive. O que eu sei dizer para vocês é que ao longo desses anos de comunicação, de reportagem e ao longo da história recente, de onde se tem dados, a gente tem sim casos em que, por exemplo, crianças e adolescentes criam histórias ou fantasiam histórias em que, na verdade, o acusado ou suspeito é um inocente da história, não fez nada, absolutamente nada. Isso já foi visto? Já. Existem histórias e casos assim? Existem. Casos, inclusive, em que isso foi provado em juízo. Mas também existem uma centena de casos, né, para cada um caso em que o acusado não tem culpa absolutamente nenhuma, existem dezenas de outros casos em que, na verdade, dizer que não fez nada é apenas uma versão para tentar ludibriar a verdade dos fatos. Vocês entendem o que eu estou dizendo? O cara é preso, ele tem como forma de tentar se defender dizer que não fez. E dizer que é uma história, uma coisa da cabeça da criança de 10 anos que não está raciocinando direito, ou que fez aquilo ali por uma brincadeira, ou que não pensou bem, ou que teve até alucinação. Veja que o advogado não descarta essa possibilidade. Enfim, não estou dizendo que o cara é culpado ou que não é. Eu só espero que a polícia e que a justiça façam seus papéis e que possam, de fato, dar justiça a esse caso. Já repeti por mais de uma vez. Justiça para nós não é condenar o inocente, não é inocentar o culpado. No momento em que, por exemplo, você pega uma pessoa que é de fato inocente, você a inocenta, dá o veredito de inocência a ela, você está fazendo justiça. Porque justiça é dar a César o que é de César, punir o culpado e inocentar aquele que não tem culpa. Mas vou repetir para poder encerrar esse assunto. Já vimos sim casos em que supostos estupradores, na verdade, não têm culpa nenhuma e são inocentados. A justiça está aí para mostrar, mas para cada um caso desse, nós temos dezenas de outros casos em que, na verdade, quando o estuprador diz que é inocente, ele está só tentando ludibriar, tentando contornar a verdade dos fatos para poder construir uma versão em sua defesa própria. Qual é das duas situações, nesse caso? Que a justiça e a polícia façam seus papéis da maneira adequada para que a gente tenha justiça.